Trabalhando então agora finalmente a eletropneumática. Então no vídeo de hoje a gente vai ver uma introdução aí sobre os elementos que compõem o acionamento pneumático, né, dos atuadores através dos circuitos de comando elétrico, tá? Então, antes da gente trabalhar diretamente com o circuito, vamos verificar alguns conceitos aí, né? Então, o circuito eletropneumático ele é composto aí de 3 etapas, né? Que são os circuitos de controle, que vai ser o comando com relés, contatos magnéticos, botoeiras, tudo elétrico, né? Então, são os circuitos elétricos de controle. As válvulas eletropneumáticas que vão ter os solenoides, que vão fazer com que a válvula mude de posição, né? E o elemento de trabalho que seria então os atuadores aí, o cilindro pneumático ou motores pneumáticos e assim por diante, tá? Então, vamos verificar um pouquinho a definição de cada um deles, né? Os elementos de controle. Elemento de controle é um circuito elétrico que combina as informações fornecidas pelos sensores, que são elementos de sinais, a gente já vai ver, juntamente com a sequência de operação, gerando o acionamento elétrico para o elemento de comando. Então, você pode ver que aqui não tem nada de pneumático, é só elétrico. Então, o comando que está aqui, ó, né, os elementos de comando, que são os contatores, né, os relés, tá? Os elementos de controle são todos essa parte aqui, que vai energizar esses contatores e relés. Elementos de comando, então, daí sim são as válvulas pneumáticas, os relés e os contatores que acionam os elementos de trabalho. Daí o que é elemento de trabalho? Vamos lá. São aqueles que transformam a energia elétrica e pneumática em outras formas de energia. São os motores elétricos, cilindros e motores pneumáticos que executam uma determinada tarefa automaticamente. E ao fazerem isso, acionam os elementos de sinal, né? Então, por exemplo, avança um cilindro, bate no fim do curso. Então, esse fim de curso é um elemento de sinal, né? Ou um sensor, ou mesmo um botão, né? Então, são todos elementos de sinais aí, tá? Então, elemento de sinal, os elementos de sinais são sensores elétricos que informam continuamente ao elemento de controle o andamento do processo automatizado, tá? Então são essas 4 definições aí que foram retiradas aí, colocar a referência aqui que foram retiradas do livro Automação Eletropneumática, né? Então fica aí todos esses conceitos aí que a gente vai ver agora um por um, tá? Então elementos de sinais aqui, né? Começar com as botoeiras, para quem está acostumado aí com os circuitos de comandos elétricos, né? Então nada mais é do que um botão que quando você bate ele ativa ou desativa, né, o contato. Tem contato fechado e tem contato aberto. E através de uma mola ele faz com que retorne à posição inicial, tá? Então quando você aperta o botão ele atua o contato, se ele é normalmente fechado ele abre, se ele é normalmente aberto ele fecha. E quando você tira o dedo do botão ele volta para a posição inicial, né? Então aqui a gente tem um exemplo de botão elétrico, né? Entrada e saída, eles podem ser normalmente fechados e normalmente abertos. Pode ter mais de 2 contatos, pode ter um contato só, pode ter 2 contatos ou mais, tá? Então, são as botoeiras aí. Tem o botão giratório contrário, né? Então é aquele botão de mais de uma posição, tá? E ele é fixo, então você pode, ele tem aqui, como se, ele coloca aqui como se fosse uma trava, né? Porque quando você muda de posição ele vai
ficar naquela posição, ele não volta para a posição inicial quando você solta ele, tá? E você pode ver que a simbologia é a mesma do botão com trava. Quando você aperta esse botão, que é um botão de emergência, né, que a gente chama, costuma chamar de botão de emergência, quando bate, fecha o contato aberto, abre o contato fechado e ele não retorna. Para ele retornar, você tem que dar um giro nele, né? Tem também os fins de cursos elétricos daí, né? Então esses sinais aqui vão ser fechados quando bate no fim de curso. Tem com rolete normal e o rolete escamoteável, né? Ou também chamado como fim de curso tipo gatilho, tá? Então é um rolete que ele funciona na passagem, daí ele já volta para a posição dele inicial, tá? Como se fosse um pulso só. Esse aqui não, esse aqui já quando bate ele fica e não muda de posição. Então nós temos os dois tipos de fim de curso aqui. E os sensores aí, você tirar a peça, né? Então ele dá determinado tipo de peça e essa peça vai ser responsável aí, aliás, essa peça pode ser uma peça de plástico, pode ser uma peça de metal. Então a gente tem os diversos tipos de sensores que podem fazer isso. Por exemplo, se você quer detectar só peças de metais, você pode usar o indutivo. O sensor indutivo ele não consegue detectar outro tipo de material que não seja metal, né? O capacitivo ele já detecta qualquer tipo de material. Então, já tem uma outra aplicação. A sensibilidade dele é menor e o fotoelétrico, né, que ele funciona aqui entre transmissor e receptor. Então, ele pode ter a aplicação de contagem, de passagem, né? Então, ele identifica também essas situações e manda o sinal lá para que atue a válvula ou não atue, tá? E daí tem outros tipos de sensores, por exemplo, o sensor magnético, tá? Que ao deslizar aqui o ímã ele pode acabar detectando, né? Então a presença ou ausência, né, dos elementos, né? E também tem o sensor de pressão, tá? Aqui, se você colocar pressão, pode ser pneumática ou hidráulica, né? Colocar uma pressão aqui, ele vai fazer com que atue o contato elétrico aqui, tá? Então, de acordo com a pressão que for colocada no terminal aqui, ele atua o sensor e faz com que mande um sinal elétrico para as válvulas, para as eletrovalvulas. Daí agora tem os elementos aqui de comando, que são principalmente os relés. Relés funcionam basicamente como os contatores auxiliares. Eles não têm os contatos principais, né? Eles só vão funcionar com contatos auxiliares. Nesse caso aqui, esse relé, que é representado aqui com a bobina, né, dele, o A1 e o A2. E os contatos, aqui diz que tem 3 contatos abertos e um normalmente fechado. E a gente consegue identificar quais são abertos e quais são fechados quando está olhando aqui no contator, porque todos os abertos eles terminam com 3 e 4, né? E todos normalmente fechados terminam com 1 e 2. Os números que vêm na frente são referentes à posição que esses contatos estão. Então, o primeiro contato é normalmente aberto, então é 1 e 1. E daí recebe o 3 e 4 que identifica normalmente aberto. Então, 13 e 14. 23 e 24 representa o segundo contato normalmente aberto. 33 e 34 representa o terceiro contato normalmente aberto. E 41 e 42 representa o quarto contato e ele é normalmente fechado. A bobina, mais uma vez, é representada aqui por um retângulo. E a letra K, né? Aí tem os relés com contatos comutadores, tá? Isso significa que ele muda de posição. Aquele que ele tem uma única entrada e pode ter duas saídas. E geralmente na posição inicial ele está
no contato fechado. Daí quando atua a bobina, ele muda de posição daqui para o contato que é normalmente aberto. Quando precisa temporizar, já não, né, não vai ser utilizado mais as famosas válvulas temporizadoras pneumáticas. Pode ser usado só os relézinhos temporizadores, né? Então nós temos aqui os dois exemplos, o relé com retardo na energização e o relé com retardo na desenergização e as respectivas simbologias deles aqui, ó. Então, simbologia do retardo na energização e a simbologia do relé com retardo na desenergização, tá? Então, qualquer um desses dois a gente pode utilizar para quando precisa contar tempo entre uma operação, né, um passo e o outro da pneumática. E aí tem o contador, que pode determinar aí quantas vezes você quer que seja efetuado um ciclo, por exemplo, né, para parar. Ah, eu quero que esse cilindro avance e recue 5 vezes e depois pare. Então, o contador ele vai girar até 5. Quando chegar no 5, ele vai atuar o contato dele e vai fazer com que pare o circuito, daí pare de funcionar o circuito. E daí os sinalizadores luminosos, né, ou sonoros, tá, que servem aí para sinalizar que, por exemplo, se quiser sinalizar que o cilindro A está avançado, acende uma lâmpada ou alguma emergência ou coisa assim, né? Sempre que quando houver alguma coisa que queira colocar como sinal, aciona os sinalizadores luminosos, né? E se for de emergência, pode até ser sonoro também, para que ele apite quando estiver dando algum tipo de emergência aí. E daí tem os solenoides, que são justamente aqueles que vão atuar na eletroválvula, fazer com que a válvula mude de posição. E aí vamos acostumar com essa simbologia, que é a simbologia do elemento de comando solenoide, tá? Então, e a letra que recebe é o Y, tá? Então, é Y1, Y2 são os comandos aí, os solenoides que vão comandar a mudança de posição das válvulas. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer um exemplo aqui de um circuito bem básico para a gente mostrar como que funciona esse circuito eletropneumático. Daí, a partir do próximo vídeo, a gente começa a trabalhar com circuitos eletropneumáticos. Então, vou mostrar aqui que a gente vai utilizar os comandos pneumáticos aqui, e agora a gente vai usar menos, né? Por exemplo, vamos continuar usando aqui o compressor, porque vai precisar. Vamos rotacionar ele aqui. Vamos precisar ainda do circuito aqui de preparação de ar, né? Vamos já conectar ele aqui. Vamos precisar de mais o quê? Vamos precisar do cilindro, claro, os atuadores. Vamos usar aqui um cilindro de simplização para esse primeiro exemplo. Vamos colocar ele aqui em cima. E daí vamos precisar da válvula. Às vezes vamos precisar de uma válvula controladora de fluxo e tal. Mas hoje vamos usar só uma válvula aqui. Uma válvula de comando eletropneumático, tá? Então, conectar ela aqui, aí vai ser só isso que a gente vai ter de parte pneumática, tá? O que a gente vai ter de parte elétrica? Então, vamos clicar 2 vezes, vamos colocar ela como simples piloto pneumático, então vamos colocar para voltar por mola, e aqui vamos colocar a simbologia do solenoide, né? Que é esse daqui, ó, tá? Então tá lá, ó.
E daí a gente tem que colocar o nome do solenoide, né? Que é Y1, tá? Para poder representar depois. Então, parte pneumática aqui, ó, que está escrito pneumática, é só isso, tá? Não vai precisar mais nada além disso daí. Ah, se for duplo piloto, então, duplo solenoide, então vai solenoide dos dois lados, Y1 e Y2, e quem vai controlar vai ser o circuito de comando, tá? Não vai ter mais nada, mais nenhuma válvula aqui, tá? Então vamos lá, vamos para a parte elétrica agora. Os atuadores, é motor, então não interessa. Aqui vamos precisar, nesse caso aqui a alimentação é 24 volts. Então nós vamos precisar o 24 que é o positivo e o 0 volts que é o negativo. Tá? O que nós vamos precisar mais? Daqui não precisa mais nada. Próximo menu. Se quiser a lâmpada aqui, a gente pode utilizar a lâmpada para fazer alguma sinalização, indicação, né? O Buser aqui também, que é para, né? Daí tem os sensores aqui, ó, também, tá? Sensor de pressão, o sensor de pressão analógico, o sensor, qual que é esse sensor aqui? Sensores pneumáticos, tá? Então são os vários tipos de sensores que a gente tem aqui e podem ser também utilizados magnético, o capacitivo, tá? E daí vem os relés, tá? Aqui você tem relé com retardo na energização, retardo na desenergização, tem o contador aqui também, tem a representação do solenoide, tá? Que a gente vai precisar. Vamos utilizar por enquanto só, podemos fazer um circuito de comando com contator e daí o contator aciona o solenoide. Hoje, como a gente só quer fazer um exercício simples, então vamos usar o solenoide direto. Geralmente o solenoide vai ser uma carga, tá? Como se fosse a carga lá, tá? Então você vai acionar o contator e o contator vai acionar o solenoide. Aqui vamos colocar o solenoide sendo atuado direto por um botão. Vamos ver, pegar os switches agora, né, que são as chaves elétricas. E aqui nos switches a gente vai pegar o botão manual aqui, tá? Vamos colocar ele aqui em cima. 24 volts. Tá? Só que eu tenho que, obviamente, colocar o nome nesse solenoide, que é o Y1, que é o mesmo que está aqui em cima. Né? Então, vamos bater aqui, ó, colocar Y1. Tá? Dá um OK. Então, agora se eu simular, vamos colocar aqui a simulação. Ah, certo, faltou colocar aqui o retorno. Vamos lá. Então, lá. O ar está chegando até aqui nessa válvula principal. Quando eu mandar um sinal nesse solenoide aqui, ele vai atuar a válvula, vai mudar de posição, né? E vai fazer com que o ar entre avançando o cilindro, esse cilindro simples assim, lá. Então ele avança, né? Se eu tirar o dedo do botão, a válvula tira o sinal elétrico do solenoide, a válvula volta para a posição inicial e o cilindro recua, tá? Então agora tudo através de sinal elétrico. Então facilita um pouquinho a parte eletropneumática, porque tudo que a gente vai trabalhar, a parte principal vai ser sempre basicamente Y1 e Y2, ou só Y1, ou com Y1 e Y2, se for os dois lados, né? E tudo que a gente for querer resolver, vai resolver aqui no circuito de comando. Então, a parte pneumática vai ser bem simples, né? E o que vai resolver, né, o sistema, o problema, vai ser a parte elétrica, que é a parte de comando aqui, tá? Então, a partir dos próximos vídeos aí, a gente vai estar trabalhando com o sistema, com os circuitos daí de comando elétrico pneumático, tá?
tá ok? Então por hoje era só isso, a apresentação aqui da introdução dos circuitos eletropneumáticos.